boa noite. Estamos aqui testando a live, já estamos ao vivo. Vamos aguardar alguns minutinhos para o pessoal começar a entrar, para a gente poder conversar essa noite. Pessoal, boa noite. Eu sou a Cláudia. Estamos aqui mais uma live das segundas-feiras. Vamos conversar hoje sobre a questão da medicalização da vida. É um tema importante e muito atual aí na nossa sociedade. O pessoal já está entrando. Venho agradecer a presença de vocês, essa parceria aí para a gente poder trazer alguns temas sobre a nossa vida. Acho importante, né, esse espaço para a gente poder conversar sobre a nossa vida, as escolhas, os temas do cotidiano. Pessoal que está entrando, então eu sou a Cláudia. Boa noite, Cristina. Um abraço. Pessoal que está entrando, assim, esse tema, né, falar da medicalização da vida, é um tema importante porque a gente precisa discutir, né, esse aspecto do uso dos remédios, né, como que a gente lida com isso no momento presente. Boa noite, pessoal, a Bruna. O pessoal já está entrando. Boa noite, Sérgio, seja bem-vindo. Vamos conversar aí um pouco sobre o uso dos remédios. Pessoal que está entrando, né, se quiser lá, não sei se todo mundo sabe, né, comecei um canal no YouTube, né, que também fala sobre vários temas aí, mas eles são curtinhos. Tá lá no canal no YouTube, Cláudia Fabiana de Jesus, tá? Se vocês quiserem, né, acessar, se inscrever, dar um like lá, é importante. Estou ainda aprendendo, né, sobre essa questão aí do canal, dos vídeos. E a gente está lá para poder aprender e construir juntos. Boa noite, Lenice, Lenir. Bom, gente, vamos começar aqui a trazer esse tema, né? Então, falar sobre a medicalização da vida, né? Acho que é um ponto importante porque é algo presente, né? Gostaria de trazer aí essa abertura para vocês poderem interagirem, né, com a gente, trazer as perguntas e dúvidas. E na medida do possível a gente vai pensando junto sobre esse tema. Então, essa questão da medicalização, né, de alguma forma a gente observa esse uso excessivo de medicamentos, né, várias formas de medicamentos. Na minha experiência profissional também a gente vê um aumento, né, dos medicamentos aí que são os calmantes, os ansiolíticos, né, que as pessoas, né, existe aí uma tendência muito grande da sociedade prescrever esses remédios, né, então a gente precisa olhar para isso, tá? Boa noite, Rosa, Wilson, né, então a gente sabe que o quanto falar de um uso excessivo dos remédios, né, a gente precisa realmente pontuar que sociedade é essa que a gente está vivenciando, né, e o lugar dos remédios, né, na sociedade atual, né? Quando a gente fala da palavra medicalização, né, é um termo medicalização da vida, né, uma sociedade medicalizada. Então, o termo medicalização, tá? Boa noite, Elô, Rosa Maria, São Bento de Sapucaí, obrigado pela presença. Então a gente vai lembrar o que é essa palavra medicalização. De alguma forma é esse processo de problemas que não são médicos e que de alguma forma eu trato especificamente como problemas médicos, né? A gente até né, tem essa nomenclatura, as doenças, as desordens. Então, né, de alguma forma, a medicalização, ela tende a responder, né, a oferecer explicações que muitas vezes é para além da biologia, né? A gente tem questões sociais, psicológicas. Então, a medicalização, de alguma forma, ela vem trazer respostas, né, a partir de uma leitura muito biológica acerca do sofrimento humano,
Então, enquanto a gente fala de um processo de saúde e doença, a gente precisa pensar para além de uma questão de uma leitura bioquímica, neuroquímica, né? Eu acho que a gente precisa ter um olhar, né, para além de um paradigma da biomedicina. Então, acho que esse é um ponto importante do quanto a gente chama desse modelo biomédico, né, que de alguma forma o que é o ser humano? O ser humano é como se ele fosse uma máquina, né? Cujo funcionamento dessa máquina, a partir de processos biológicos, né? Esses fenômenos físicos e químicos, né? O quanto a gente está numa sociedade que coloca o cérebro assim, né? Num destaque, né? Lógico que é importante as pesquisas, mas a gente está trazendo aqui uma análise crítica, porque nós não somos, né, só o nosso processo biológico e físico, né? Nós somos uma multifatoriedade, né? Somos o social, somos a nossa história, somos os nossos aspectos psicológicos e entre tantos fatores, né, que a gente vai se definindo como pessoa. Então, a influência das crises, né, da sociedade, da economia, da cultura. Então, a gente precisa olhar o ser humano para além somente de processos biológicos, e isso que a questão da medicalização foca e prioriza. Então, o que a gente observa, quando você pega o ser humano e olha para ele somente com um olhar biomédico, né, se perde essa dimensão da subjetividade, da singularidade, essa dimensão social. Então, o médico, ele, né, tem um diagnóstico, mas esse sujeito, ele precisa falar por ele, né, é ele que sofre. Então, a gente precisa fazer uma análise crítica em relação a cadê essa subjetividade, né? É o médico que tem uma leitura sobre você a partir, né, desse recorte da biologia, da neuroquímica, e cadê os outros aspectos? Então, esse olhar biomédico, ele de alguma forma perde a subjetividade, a singularidade e a dimensão social. Então a gente precisa olhar para isso, né? Então essa ótica biomédica, parece que nosso corpo é uma máquina, né? Que aí a gente tem a sede das doenças, assim, a gente chama que é esse processo de medicalização. Os medicamentos, por esse aspecto, eles consertam essa máquina, eles minimizam, né? É como se faltasse algumas peças no nosso corpo, que é a nossa máquina, e aí o medicamento vai lá e faz essa função do que falta, né? A gente até diria, pessoal, que no processo de doença e da saúde, focando esses aspectos da biomedicina, né? Desse olhar, né, fisiológico, a gente diria que até tem um comércio, o mercado da doença. Não sei se vocês já pensaram sobre isso, né? O mercado da doença, você diagnostica, né? E aí ele é algo rentável, né? A relação do corpo, do biológico, né, da saúde, da doença, do quanto é um aspecto que tem a ver com essa questão da comercialização, né, da relação com o dinheiro, né? Então, o mercado da doença é algo rentável. É um ponto para a gente pensar aí, né? Como que a gente lida com essa questão da relação da saúde e da doença na relação aí da indústria farmacêutica. Então, isso tá aí, né? Isso a gente precisa olhar, a gente precisa ter uma análise crítica. Será que nós somos sujeitos somente na parte biológica, bioquímica? Né? A gente precisa resgatar isso até nesse olhar mesmo em relação ao que é saúde, o que é doença, esse contínuo, né, que faz parte da nossa vida. Então, quando a gente vai falar da medicalização, eu uso um termo, né, isso é discutido já, chama sujeito, né, comprimido, né, porque eu tô falando de medicamento, então vamos lembrar do comprimido. Sujeito comprimido, né, o que vem na cabeça, né, eu sou um sujeito, eu sou comprimido porque é como se a minha subjetividade ela fosse comprimida, a minha subjetividade ela fosse desvalorizada, né? Ela não tem espaço para sua subjetividade, não tem espaço pelo que você sente, pelo que você pensa, né? O que interessa é fazer os exames, você faz uma análise técnica e você
né, usando os medicamentos, ok, a sua vida tá ok. E as pessoas, de alguma forma, reproduzem, né? Boa noite, Luiz Carlos. Rentável, né? A Drogasil tem 10 lojas em Taubaté. O quanto, de alguma forma, né, essa dimensão da subjetividade, ela, nesse olhar, né, de aspectos baseados na bioquímica, na fisiologia, se perde o espaço. Então, a gente precisa pensar o quanto nós, seres humanos, também reproduzimos essa busca de que você quer um remédio que te salve, que te cure, que te dê todas as respostas, do quanto a gente quer uma pílula, né? Eu lembro que muitos anos atrás eu escrevi um artigo, né, falando sobre a pílula do medo, assim, né? O quanto as pessoas gostariam de criar uma pílula para tirar os medos, né? E o quanto essa emergência, né, de ter respostas, de ter um comprimido que cura, né, que de alguma forma nos traz respostas, que tira a angústia, que faz dormir, que faz emagrecer, né, que traz a potência. Então, vocês observam do quanto esse comprimido, né, como se, né, esse desejo do ser humano, né, a partir de uma pílula, né, que traga as minhas respostas. Então, a gente sabe que o quanto também os manuais diagnósticos, né, ao longo do tempo, eles foram se, né, aperfeiçoando nas diferentes, né, categorias de diagnósticos, e isso cresceu muito. A gente, né, tem até o quanto, com o passar do tempo, se criaram novas categorias de, de doenças. Então é algo para a gente pensar, né? Quem constrói esses diagnósticos? Né? Quem que define que corpo de profissionais e de que áreas, né, é definido essas novas doenças sociais, né, que para eles não são doenças sociais, né, são doenças que tem a ver com o corpo, com a nossa máquina, e aí essa engrenagem da relação das doenças, se criam novas doenças e se criam novos medicamentos para, de alguma forma, fechar esse comércio rentável, né? Pessoas doentes, né? Se você for ver um manual psiquiátrico, todos nós temos várias doenças aí, né? E todo mundo tem que tomar medicamento para poder ser uma pessoa normal, né? E aí até uma crítica da psicanálise em relação a esse sujeito normal, anormal, né? Pra gente poder pensar aí o quanto essa relação com a média, né? É muito interessante, porque parece que cada vez mais a gente olha para os manuais, cada um se encaixa num diagnóstico, e isso é campo aberto para, de alguma forma, né, ser de alguma forma introduzido algum remédio aí, né, para sua vida, para te acalmar, para aliviar a angústia. Então tem um mercado propício para isso, e do outro lado tem as pessoas que querem essa mágica nessa pílula para trazer as respostas para ela. Então, de alguma forma, tem o sujeito que quer uma pílula, tem a indústria farmacêutica, né, que é algo rentável, e aí tem toda, né, uma construção técnica, teórica da ciência, que de alguma forma faz, né, toda essa engrenagem para a gente pensar o lugar que os medicamentos estão ocupando na sociedade atual. Então, até pra gente pensar, como que você lida com isso assim na sua vida, né? Às vezes até um exemplo pequeno, assim, ou básico, de repente você tá com uma dor de cabeça e você sabe que foi do sol, ou você não se alimentou, mas de alguma forma você vai lá imediatamente, né, e põe um remédio para tirar a dor de cabeça. De repente, sabe, até essa relação com suportar alguns sintomas, né, que fazem parte aí do nosso cotidiano, do nosso jeito de viver, isso faz parte. Então, de alguma forma, a gente quer soluções mágicas, e a gente projeta isso, né, nos medicamentos ou nas pílulas, né, o tempo todo. A gente, se for pensar aí na família, no ambiente de trabalho, nas bolsas, né? Nas bolsas das mulheres,
quanto tem aí os medicamentos, né, que você oferece para o outro, né, você de alguma forma dá para o outro, né, você já está com esse arcabouço de medicamentos até na sua bolsa, né, para você e para o outro, tá? Então é algo para a gente pensar, o que está acontecendo que a gente também não está suportando até lidar com alguns sinais e sintomas que fazem parte aí do nosso dia a dia e desesperadamente eu já quero sanar aquilo sem saber também de onde vem, né? Então acho que é um ponto importante. A Bárbara, boa noite, querida. Esses temas aí, né, dos medicamentos, a gente participou aí da banca, né, de TCC da Bárbara em relação ao uso dos benzodiazepínicos e até importante esse tema para a gente debater e trazer isso aí, né, no nosso cotidiano, na nossa família, na nossa vida. Então é um ponto importante, tá? Até o Conselho Federal, né, de Psicologia, eles têm a campanha já há anos que chama Não à Medicalização da Vida, que de alguma forma a vida ela está sendo medicalizada. Percebe que as questões inerentes à vida, ela tá chegando no ponto que as pessoas não estão suportando viver, não estão suportando lidar com emoções, com sofrimento, e aí se buscam medicamentos para sanar as dores emocionais, as dores da alma. E aí é uma crítica, porque a gente está aqui para refletir o lugar desses remédios e essa campanha, né? A não medicalização da vida. A vida precisa de remédio, né? Apesar de às vezes viver não é tão fácil, a gente precisa, né, passar por desafios, aprendizagens. Boa noite, Marcos, Fabiana, Ariana e Márcia. Apesar de a vida ter os seus desafios, a gente precisa medicalizar a vida, né? É um ponto importante para a gente questionar, né? Viver hoje em dia é de alguma forma, né, essa busca de estar aí amparado pelas pílulas, né? A gente vê o exemplo, por exemplo, das crianças que são mais agitadas, e às vezes tem esses diagnósticos que são muito mal feitos, né, de uma forma imediata, porque a gente está aqui falando de medicalização da vida, então a gente também precisa pensar essa questão dos diagnósticos, será que os diagnósticos mesmos, eles são feitos de uma forma cuidadosa, de forma geral, né? Lógico que tem ótimos profissionais, tem profissionais que são adequados, tem, né? Acho que precisa de ter toda uma leitura, né? Do paciente, até essa relação que você estabelece com ele, mas é uma reflexão. Será que os diagnósticos, eles são feitos, né? Feitos aí num encontro, né? Numa consulta de 20 minutos, de meia hora, né? Então, para a gente refletir sobre isso, porque o que acontece? Eu já fiz vários debates, assim, né, e grupos de reflexão sobre o uso dos medicamentos ou dos calmantes, e a gente teve até uma experiência, assim, deixa eu só falar, oi Lu, Luciana Palmeiras, né? Nova geração está buscando cada vez mais o caminho mais fácil, é isso mesmo, de alguma forma, né, o uso dos remédios aí, esse caminho mais rápido, mais imediato, mas muito perigoso, porque de alguma forma eu não me responsabilizo pelo que eu estou sentindo, né? Eu coloco na mão do médico, eu coloco na mão de um remédio para, de alguma forma, né, sanar esse sintoma, mas não buscou as causas necessariamente, às vezes você não busca as causas. Então, essa experiência que eu tava falando, né, você pega uma pessoa e ela reproduz na fala dela sinais e sintomas e ela vai em 3, 4 psiquiatras, e aí ela faz a mesma fala, né, que tá com delírio, tá com alucinação, e aí você vê que
os 3 ou 4 psiquiátricos, cada um dá um diagnóstico e essa mesma pessoa, né, com cada psiquiatra, sai com alguns remédios diferentes ou com alguns excessos de remédios. Então, é algo para a gente pensar em relação ao cuidado, né, dos diagnósticos, para que isso não seja um campo, né, muito propício aí os abusos do medicamento. A gente precisa levar em conta o sujeito no seu contexto, no seu momento. Então, acho que é importante pensar que essa sociedade ela estimula, né, como o remédio é algo que está fora de mim, o sujeito não responsabiliza pelo que ele está sofrendo, né? Então, é uma solução, né, como a colega colocou aqui, do que vem de fora, ela é uma solução imediata, eu não me responsabilizo, né? A gente precisa trazer essa subjetividade, essa responsabilidade pelos seus, né, pelas suas conquistas e pelas suas derrotas, né, pelos seus altos e baixos. A gente precisa fazer com que o ser humano ele retome a sua relação com a sua saúde e com a sua doença, né? O Marcos até traz aqui, né, que há muitos interesses por trás da medicalização excessiva, né, que vem sendo difundida aí nos últimos tempos. Obrigado, Marcos, sempre a sua presença aqui, né, e o Marcos, ele fala isso com propriedade, né, porque ele é da área, e de ter aí uma pessoa que de alguma forma faz essa análise crítica, né, da relação com os medicamentos. Acho que até agradecer ao Marcos aí pela sempre participação dele, né? O Sérgio também coloca aqui essa relação de se alimentar melhor, de fazer exercícios, né? De como cuidar de você, né? Sobre outras alternativas. Acho que esse é um ponto importante. A gente precisa reforçar isso, né? E o quanto também a gente está aqui para repensar que o sofrimento psicológico, o sofrimento emocional, o sofrimento nem sempre ele é uma doença, né? Não sei se vocês refletiram já sobre isso, assim, né? Eu vou ligar o ventilador aqui, só um momentinho. Pessoal, fui ligar o ventilador. Então, de alguma forma, esse sofrimento psíquico nem sempre é uma doença mental, tá? E o que tá acontecendo? A gente escuta as pessoas, de repente ela traz pra mim, eu tô doente, eu tô triste. Olha como é sério, né? Mas quanto tempo você tá triste? Ah, faz 2, 3 dias que aconteceu tal coisa, ela conta, né, uma situação, e aí ela mesma se denomina, né? Ah, eu estou doente, eu estou triste. Estar triste é doença, né? Diferente de um quadro de depressão, né? Do quanto isso tem que ser também feito um bom diagnóstico, porque o que está acontecendo atualmente? Isso está na mídia, isso está nas faculdades, o quanto vários diagnósticos de depressão não necessariamente é de depressão, tá? Acho que essa busca de diagnosticar tão rapidamente, né? E esse excessivo... essa mágica, né, em que eu sei o que o outro tem, eu denomino o que ele tem, eu sei do que ele sofre, né, e aí faço essa análise tão rápida e ele já sai ali com a prescrição de um remédio para acalmar, para dar energia, para, né, de alguma forma dar as respostas para essa pessoa. Então, nem todo sofrimento, né, é doença. Isso tem que ser avaliado, o grau, a intensidade, quanto tempo, né? Porque sabe o que parece? Parece que assim, para cada emoção, parece que vai ter que ter um remédio para sanar aqui, entendeu? Então, a minha emoção, eu tô com raiva, eu não quero sentir raiva, eu vou lá, quero uma pílula para não sentir raiva, tá? Ah, eu tô angustiada, eu quero uma mágica, uma pílula para não me sentir emoção. Parece que o ser humano, ele quer escolher o que ele sente, né? E aquilo que de alguma forma faz mal para ele, ou ele não sabe lidar, ele quer que os remédios vão lá e dão conta, né, dele. Então, a gente precisa questionar nós mesmos, enquanto seres humanos, o que está acontecendo com o ser humano? Numa sociedade tão desenvolvida, numa sociedade, né, tão moderna, com tanto desenvolvimento tecnológico, e aí como que está o desenvolvimento do ser humano em relação
até o seu processo de evolução, né, de lidar com as suas emoções. Então, acho que é um ponto importante aí, até uma crítica em relação aos manuais de diagnósticos, né, que com o tempo eles foram sendo aí catalogados e o número de doenças mentais foram crescendo com o tempo, né? Então, eu até tô vendo aqui para poder até discutir. Eu até estava pensando, quando a gente estava falando das emoções e essa questão dos diagnósticos, a gente tem até um exemplo, assim, pessoal, essa questão do luto, por exemplo, né? O luto, né, a gente sabe que é esse processo que leva um tempo em que a pessoa, né, uma pessoa em luto, ela realmente ela tem vários sinais em que ela, com a relação com a vida dela, né, ela está em luto, né, a vida está aqui, ela está ali. E é muito interessante, assim, eu fui até num evento em São Paulo sobre isso e até uma análise crítica, né, em relação aos DSMs, né, porque esse diagnóstico aí de uma pessoa que de repente está 2 meses, né, em luto e, né, não está conseguindo sair de casa ou está muito mal, o que acontece? Ela já é diagnosticada, né, como depressão, né, e aí ela já é prescrito para ela os antidepressivos e aí uma análise crítica em 2 meses essa pessoa realmente ela tem depressão, ela está em luto, né? Na verdade ela está em luto, né? Esse quadro de luto tem vários sinais e sintomas, né? Mas o que acontece? Alguns diagnósticos eles estão antecipando, né? Diferente de uma pessoa que faz um processo de luto, né? E lá de alguma forma aparece a depressão, mas é um outro momento, né? Então a gente precisa ficar muito atento a esse excessivo uso, né, dos diagnósticos, né? E o Marcos até trouxe aqui a importância até de estudar homeopatia, né? No sentido de trazer outras possibilidades aí, né? De como lidar com os nossos sofrimentos, assim. Até nos cursos de psicologia, né? Por exemplo, eu dei aula na Unital muitos anos atrás e nos cursos de psicopatologias, em outras, né, faculdades também, a gente vê, né, o quanto a disciplina de psicodiagnóstico ela tem essa tendência a muito focar na psiquiatria tradicional, né, e essa questão do uso mesmo do DSM sem uma análise crítica desse contexto, dessa subjetividade. Então, diante dessa sociedade atual, do que será que nós estamos adoecendo? Acho que é um ponto importante para a gente perguntar, né? A nossa sociedade atual faz a gente adoecer, a gente adoece dessa sociedade atual, né? Será que essas expectativas ou esse modo de viver atualmente, né? Como que está ressoando aí no ser humano atualmente, tá? São perguntas, acho que pra gente pensar. Boa noite, Jair, um abraço, primo. Né? Como que cada um conduz a própria vida, as frustrações, né? Acho que a gente precisa trazer aqui, quando a gente fala do uso excessivo dos medicamentos, a gente precisa trazer uma reflexão, pessoal, que tem a ver com o modo de viver. Acho que um ponto importante para sair da patologização, a gente precisa pensar o quanto o seu modo de viver de alguma forma vai refletir aí no seu corpo, né, nas suas escolhas, né, na sua relação com o seu corpo mesmo, no seu limite. Então, modos de viver, acho que é um ponto importante, e a gente traz críticas aqui em relação até essa questão mesmo do normal e o anormal, né, essa perspectiva de um desvio, né, e o quanto eu fico pensando assim, vamos pegar alguns exemplos aqui. Uma criança que não consegue parar e se concentrar, né, é um aspecto. Um adolescente que não consegue ficar na sala de aula, né, ainda mais, né, a forma de dar aula hoje em dia. Sei lá, um homem de meia idade que prefere tomar pílulas, né,
do que sair do trabalho que faz mal para ele, né? Então são aspectos assim, né? São exemplos do quanto uma criança que não consegue se concentrar, de alguma forma já é medicalizada, e a gente até traz essa crítica da relação do uso excessivo de remédios para as crianças, até, né, em relação às queixas do ambiente escolar, tem que tomar muito cuidado, né? Um adolescente hoje que não consegue ficar em sala de aula, né? Então a gente já vai medicar. Isso é uma crítica importante, porque o que acontece? Como eu busco imediatamente uma solução no remédio, não se tem nenhum espaço para buscar alternativas e ver o que está acontecendo, né? É algo muito até preocupante, porque isso de alguma forma já extrapola, porque você nem para pensar o que está acontecendo, né? Na vida, no cotidiano. Então Sérgio até aqui coloca, né, que as pessoas estão dependentes aí dos remédios, né, que no futuro isso vai surgir outras doenças graves. Sim, porque de alguma forma a gente está criando buscas em que aí eu não olho para mim, né, o remédio é algo que vem, é externo, né, o quanto a gente é falho nisso, do quanto eu preciso, né, retomar a relação com o meu corpo, né? Meu corpo tem uma sabedoria, a gente precisa cuidar melhor do nosso corpo, né? Da nossa mente também, do psicológico, nem se fale, mas a gente tá falhando em relação a olhar para o corpo, a sentir, a se perceber, né? A relação com a alimentação, né? Com a relação com tempo, espaço, eu acho que essa totalidade do ser humano a gente tá perdendo a mão e tá deixando de olhar, né, a partir dessa lealdade mesmo com o seu corpo, né? O seu corpo tá aqui para cuidar de você, né? De alguma forma ele se regenera, ele precisa de você, ele precisa, né, que você cuide bem dele. Então essa parceria, né, com o emocional e com o corpo, isso precisa, né, ser de alguma forma trazido para a gente debater, né? A Ariana coloca aqui as sugestões para trabalhar a ansiedade das crianças e dos adolescentes sem necessidade dos remédios. Ótimo, eu acho que, né, uma das sugestões, eu acho que é trabalhar com a equipe mesmo, assim, né, da escola, né, acho que precisa ter debate sobre isso, né, eu acho que até fazer né, porque aí precisa primeiro mudar a mentalidade das pessoas, né, porque aí que tá, quando você pega, né, as crianças com ansiedade, né, mas é só a criança que tá ansiosa? A sociedade não estimula a ansiedade? Os pais da criança não estão ansiosos? Os professores não estão ansiosos? Então, né, o quanto a gente precisa olhar e fazer até uma análise crítica, tá? E acho que precisa ter mudança de paradigma, de mentalidade, e para isso tem que ter muito trabalho para transformar, eu acho, que essa percepção, né, de que não dá pra gente, de alguma forma, buscar respostas mágicas, porque de alguma forma o adulto fazendo isso com a criança, com o adolescente, ele de alguma forma ele tá reproduzindo isso, e isso a gente passa, né, pra criança, pro adolescente, que ó, você tá com mal-estar, pílula, remédio, né, acabe com isso imediatamente. Eu não tolero uma dor, nem a dor física, né, a gente às vezes é meio frágil. Não tolera uma dor psicológica. Quanto tempo, né, você suporta uma dor psicológica? Quanto tempo você suporta uma tristeza? Não sei se você já parou para pensar nisso. Você suporta uma angústia? Será que tem remédio para angústia? Lacan, psicanalista, diz que não, porque a angústia faz parte aí da nossa existência. Nós nos angustiamos, né? Que bom que a gente está vivo, a gente se depara com os desafios, a gente diz que em psicanálise, na verdade, eu tenho que lidar comigo mesmo, de alguma forma eu sou o meu próprio sintoma, né? A gente quer cura, né? A gente quer se curar da gente mesmo.
A gente realmente precisa lidar melhor com as nossas variedades, né? Acho que até de discutir, um dia a gente traz isso aqui, essa questão de ser normal, né? Até falando nisso, vocês já ouviram e vê aí na TV, nas mídias, né, nas redes sociais, o novo normal, né, que todo mundo tá falando aí. E aí a gente até traz uma crítica, assim, novo normal, mas então antes existia um normal, né? Aqui pra gente, a análise crítica, nem antes existiu o normal, né? Será que vai existir um novo normal se nem existiu o normal, né? Que é uma análise crítica desse paradigma, né? O que é normal, né? Ou é a pessoa da classe média que tá trabalhando, que tem isso. Então tem um grupo seleto aí que entra dentro desse grupo de ser normal, né? E tem quem tá fora, e aí essa análise ela é muito desigual, né? Ela chega até a ser alienante, porque, nossa, a gente precisa olhar, precisamos ter um olhar mais rico, né? Não tão empobrecido, né? Desses paradigmas, né? O que é normal, o que não é normal, tá? Lógico que precisa, a gente tem esse, né? Mas a gente, o ser humano, a subjetividade dele não... ela escapa em relação ao que é normal, não é normal, porque na verdade a subjetividade, eu não estou falando da parte biológica, a subjetividade que é o nosso campo, ele não tem norma. A subjetividade não dá para comparar ela com o outro, a dor de cada um não dá para comparar com o do outro, não se compara, né? É lógico que as ciências elas trabalham a partir dessa perspectiva de medição, tá? Mas o aspecto singular, subjetivo, né, as escolhas, os desejos, as fantasias, isso não se mede, assim. A não ser que a gente haja, que a gente possa ter um espaço para poder expressar essa relação com o sentir, com a vida. Um jeito que dá para fazer é ter espaço para poder falar disso. Agora, não medir as dores, as emoções, né? A gente precisa realmente, na verdade, respeitar as nossas emoções e ter uma relação melhor com elas. Então, acho que, sabe, essa questão de rotular as emoções, né? Será que às vezes não é comum você estar triste ou em outro momento você estar alegre, né? Até o mau uso dos termos, né, da psiquiatria, assim, eu sou bipolar, né, porque eu oscilo aí nas emoções, eu sou depressivo, né, e aí você coloca você nessa nomenclatura, resume você nisso e pega isso e aí é um passo para os usos excessivos dos remédios, porque eu tenho um nome, eu sou depressiva. As pessoas fazem isso até com um certo orgulho, né? Eu já tô sabendo o que está acontecendo comigo, e ela até de alguma forma se acomoda, né, nessa nomeação do que ela é. E aí isso até pode diminuir tanto a sua capacidade de olhar para você, né, para além de um sintoma ou de uma doença. Então, a gente fala despatologizar a vida, né? Não, sabe, gente, eu acho que um ponto importante é não perceber tudo, né? É tentar sair disso, né? Você não perceber tudo que acontece na sua vida com os olhos da doença. E isso até é viciante, parece que você observa, você capta, você nomeia tudo que acontece a partir do paradigma da doença, né? Aqui no Brasil se faz mais pesquisa sobre doença, sobre a saúde, né? E eu lembro que conversando com alguns outros pesquisadores, por exemplo, né, na Europa, né? Universidade, por exemplo, lá de Portugal, as pesquisas lá são baseadas mais nos processos de saúde do que na doença. Então, também é um outro paradigma, né? Então, o Brasil precisa evoluir muito assim, né? Essa questão de despatologizar a vida, né? Você tirar a patologia da vida, né? Tirar esse olhar de patologia em relação à vida, ao viver, né? E saber que as emoções, elas estão aqui, elas são naturais na nossa vida, a gente precisa olhar para isso, né? A gente precisa se responsabilizar pelo nosso sofrer, pela nossa alegria,
psiquiatria, né? A gente precisa até uma crítica assim do quanto as farmácias, né, elas estão aí, né? Tem até carrinho para você passar e pegar os medicamentos. Agora eu não tô nem falando só dos medicamentos, né, os calmantes, que existe esse aumento crescente aí do abuso ou do uso, né? E é muito interessante. Então o profissional ele tá escutando uma pessoa que chega, e essa pessoa chega com queixa, reclamando do marido, da falta do emprego, do sei o que, né? E às vezes tem alguns sintomas físicos lá. Mas esse profissional, ele talvez não queira escutar o problema do outro também, né? E aí, será que os profissionais nas diferentes áreas da saúde precisam melhorar a sua escuta para escutar o que o outro está dizendo do seu sofrimento? Porque quando uma pessoa diz do seu sofrimento, ela não está dizendo necessariamente só de um sofrimento fisiológico. Ela está dizendo também de outros sofrimentos. Então, às vezes é insuportável escutar isso, e aí um caminho que eu corto isso é prescrevendo algo para a pessoa, e aí ela deixa de falar e tudo bem. Então, a gente precisa também de uma escuta qualificada nas diferentes profissões. A gente acho que é um convite importante aí pra gente melhorar, né? Nessa escuta, nessa relação aí, né, com as queixas do nosso corpo. A gente precisa ter segurança. É muito interessante que o paciente, ele vai no médico e ele até diz o que ele sente. Aí às vezes o profissional questiona ou ele quer prescrever aquele remédio. O próprio paciente, ele se sente tão inferior diante do profissional que ele não coloca a subjetividade dele num patamar que deveria. Ele não respeita o que ele sente diante do saber do outro sobre ele, e a própria pessoa desqualifica o que ela sente no corpo dela, nas emoções. Ela não passa isso pro médico, né? Ou se ela passa, o médico vai lá, desconsidera, porque é ele que sabe dela. Médico, eu tô falando de forma geral, profissional da saúde, né? E aí essa pessoa, ela não banca o que ela tá... Não, peraí, eu tô sentindo isso. Ela não tem voz ativa sobre o que ela tá sentindo. Isso é muito sério, pessoal, porque aí é o extremo, né? De eu não possuir o que eu tô sentindo, não considerar, né, as minhas emoções, e eu engulo isso, eu deixo de falar e fico quieto, né? A Rosa colocou aqui: quando uma pessoa não consegue lidar com as dores e emoções, começa a se mutilar. É hora de procurar um profissional. Sim, né? Do quanto de alguma forma lidar com as dores emocionais, né, com as emoções que elas são tão... elas não são palpáveis, de alguma forma, né? Até essa questão da automutilação, de que a dor é expressa no corpo, através dessa via do corpo em que eu sinto uma dor física, mascara aquela dor emocional, né? Então a dor física, desse processo, dessa autodestrutividade, dessa automutilação, faz com que eu esconda outras dores emocionais. Então, é muito comum, por exemplo, em atendimento clínico, né, eu vejo, né, quando um exemplo de um jovem que está se automutilando, por exemplo, a partir do momento que ele começa a dar voz àquilo que ele sente, aquilo que ele pode falar, né, aquilo que ele se responsabiliza pela dor, ele nomeia, ele respeita aquilo que ele está sentindo, ele traz em cena. Quando aquela pessoa, ela pode, né, falar daquilo que ela não sabia que podia falar, ela vai diminuindo, com certeza, esse processo de automutilação, porque ela pode sentir algumas coisas, não é errado, não é feio, né, não é vergonhoso. Então, com certeza, poder falar disso é fundamental. Então, a gente precisa ter espaços para poder falar das nossas dores, tá? Então, por que será assim? Será que os adultos, a sociedade, a família, as instituições, será que elas indiretamente cortam o espaço da gente falar das nossas dores, né? Quanto a gente não tem espaço para falar das dores emocionais, porque você não pode perder tempo, você tem que produzir, isso aí é bobeira, isso é coisa da sua cabeça, né?
Até coloquei uma frase no Facebook, né? Isso daí é psicológico, né? Mas como se o psicológico fosse menos, né? Diante... E não é assim, porque... na verdade, isso que a gente sente é o nosso real. A gente precisa olhar para isso. E se isso é um tabu, se isso é um preconceito, de alguma forma a pessoa esconde, passa por cima. E quando você está passando por cima de uma emoção, você está escondendo, você está negando, com certeza você está passando em cima de você como se fosse um trator, né? E aí, na verdade, você está fazendo mal para você quando você não respeita as suas dores. Eu não estou falando que é para acomodar com as dores, eu estou falando para trazer essas dores emocionais, aquilo que te faz sofrer, para um campo da fala, da expressão, em que você possa repensar sobre isso, que você possa olhar para isso com muita dignidade, né? E a partir desse respeito você pode construir outras possibilidades. Então acho que a gente precisa ter esse espaço. Não tem espaço nem para falar em, né, áreas que é do campo da saúde, né? Imagine, então acho que a gente precisa resgatar isso, assim, né? Essa relação da medicalização da vida é um assunto importantíssimo, né? Nas faculdades de psicologia, nas faculdades aí, né, da enfermagem, da medicina, nas áreas, né, até da área da assistência social, nas diferentes áreas do conhecimento e do saber, a gente tem que trazer essa questão da medicalização da vida. Tá? A gente precisa saber que a gente precisa construir outras formas de lidar com as nossas dores emocionais, as dores físicas, que é muito interessante, porque às vezes a gente sabe disso, né? Do quanto eu tenho uma questão que também é física e eu preciso mudar o meu hábito. Acho que a grande questão e o grande desafio para todos nós é essa mudança de hábitos, né, de maneira de viver, as nossas escolhas do cotidiano, né, que a gente come, né, a nossa relação com o corpo, o tempo, o limite, né. Eu acho que a gente desconsidera muito isso em nome da correria do dia a dia. A gente desconsidera em nome, né, de estar prestando atenção no outro e não a si mesmo. Né, a gente precisa relembrar isso e retomar, né? O colega, o Marcos, está colocando aqui, né, que o quanto a questão da psiquiatria, né, viraram meros prescritores, quando às vezes uma palavra, né, pode ali resolver o problema. Divorcie, pois isto é o que está te causando toda a sua ansiedade, seu sofrimento. Por exemplo, então, quanto esse profissional, né, acho que é necessário essa escuta e, de alguma forma, olhar esse ser humano para além do seu aspecto fisiológico, cerebral, e deixar de olhar a partir de doença mental e transtornos, né? Então, isso é muito sério, assim, e quanto isso é reproduzido muito, né, nas diversas áreas aí do conhecimento. Então, é muito interessante, assim, gente, até tem um livro, né, o livro é de 2010, esse livro, né, ele foi lançado em 2010, o livro é da doutora Ghislaine Lancoste, o livro chama A Máfia Médica, tá, o livro chama A Máfia Médica, né, e até essa profissional, né, ela foi expulsa, né, foi retirada a sua licença, né, para exercer a medicina, mas de alguma forma esse livro, A Máfia Médica, ela traz essa denúncia, né, publicada, né, de um nível mundial, completa, né, até em relação ao sistema sanitário, né, traz aí uma crítica em relação à indústria farmacêutica, né, o livro, de alguma forma, ele traz, por um lado, essa forma errônea de concepção de saúde, de enfermidade, né, o quanto essa sociedade nossa moderna, ela fomenta, né, esse discurso médico, né, que monopoliza, né, a saúde pública, e aí essa relação mesmo com fins lucrativos, né, eu acho que esse é um ponto crítico, né, essa questão da doença e da saúde com o negócio, né, de ter lucros. Então,
a coragem dessa profissional, né, de poder falar aí da verdadeira natureza das enfermidades, né, explica de como as grandes empresas, né, farmacêuticas, elas controlam não só a investigação, né, dos diagnósticos, né, mas todo um sistema, né, em relação aí à área da saúde como um todo, né, isso a nível mundial, tá, pessoal? Então, né, e aí a gente tem várias escalas, assim, né, dessas influências, né, indústria farmacêutica, né, as autoridades políticas, os grandes laboratórios, os hospitais, né, as seguradoras, as agências, né, de medicamento, né, até alguns órgãos mais, assim, né, grandes, assim. Acho que tudo de alguma forma, o Ministério da Saúde, né, a ONU, o quanto de alguma forma essa relação aí é muito maior do que a gente imagina, né? A gente precisa, o Sérgio colocou aqui, né, a questão dos agrotóxicos, né, o quanto trazer aí novas doenças, né, para a sociedade. Então a gente precisa, e acho que, sabe, tem até um movimento, né, de um jeito melhor de viver, um jeito mais saudável, ou, né, um jeito que você possa, né, na medida do possível, desenvolvendo um jeito melhor de você viver e deixando essas alternativas, né, para depois, assim, porque é muito interessante a gente ver essa relação, até da relação do corpo. Então, uma jovem, né, sei lá, de 20 anos, né, que quer fazer plástica, né, que acha que não tá legal, né, a indústria também dessa questão da estética, né, como que ela vem, assim, de uma forma brutal em relação às transformações das pessoas, né, dos corpos, né, dessa questão de um ideal, né, do belo, do estético, de um ideal e o que o ser humano é capaz de fazer em relação a si, ao seu corpo, para poder se projetar no ideal aí, né, que tá através da mídia, né, hoje através das redes sociais. Então a gente precisa realmente olhar com uma seriedade em relação aos nossos corpos, né, ao lado emocional, e de como a sociedade está construindo, né, essa relação com a farmacologia, né, com os psicofármacos, né. Parece que qualquer nuance de subjetividade, de singularidade, tudo que é diferente é patológico, né? Então, mas peraí, será que, na verdade, a gente é tão diferente um do outro, né? A gente fala tanto de que eu preciso me respeitar, a minha subjetividade, singularidade, mas, na verdade, parece que de alguma forma o ser humano ele quer imitar o outro, ele acaba desconsiderando, né, a própria subjetividade. E acho que a gente precisa pensar, trazer esses debates, né, para a família, né, para a escola, para as universidades, né, para os profissionais da área da saúde. E isso é urgente, gente, porque cada vez mais a gente está nos aproximando dessa relação com os remédios cada vez mais cedo, né? Sabe o que eu vejo, assim, nos atendimentos do consultório? Como vem mudando, embora, né, se eu for pegar aí 20, 22 anos, parece que de uns 10 anos pra cá, até uns 15 anos pra cá, 10 anos pra cá, parece que hoje as pessoas têm mais medo, assim, de morrer do que antigamente as pessoas falavam, né? Você vai mudando até os sentimentos, assim, parece que as pessoas hoje trazem mais esses medos da morte, as pessoas têm muito medo do envelhecimento, as pessoas estão com medo de acidente, de doença, né? Parece que você não escutava tanto, né, essa queixa, né, alguns anos atrás, assim, sabe? E parece que esse medo da morte, da doença, da velhice, parece que de alguma forma parece que eu tenho que, parece que o mundo pudesse existir. Olha que loucura até. Parece que o mundo que eu gostaria que fosse, esse mundo, é como se o mundo pudesse existir sem essas coisas. Parece que o mundo pudesse existir sem morte, sem envelhecimento, né, sem acidentes. Parece que a gente
né, de alguma forma tá querendo um mundo aí ideal de que, né, o que tá acontecendo, né, no sentido da gente aceitar a realidade, a morte, a doença, a velhice, né, o que está acontecendo que a gente está deixando de trabalhar em aceitar, em elaborar, em saber lidar com as questões que são inerentes à vida, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar, cada um de nós, olhar, será que você tem isso? Será que você tem muito medo hoje de algumas coisas? Tá? Olá, Lenice. Regi Oliveira, obrigado pela sua participação, né? Parece que a ideia de que a vida ali, né, naquele ideal, ela não pode ter, a gente não pode ficar velho, é feio ficar velho, né? O Red colocou aqui, foge da dor e busca o prazer, né? Então, tudo bem, pessoal, a gente buscar o prazer, né? Uma boa relação com o prazer, que nível do seu prazer, como que você lida com o seu prazer, mas ficar fugindo da dor, se você foge da dor, na verdade você está fugindo de você. Se você foge dos seus problemas, né, é algo que é muito comum a gente escutar, mas na verdade o que isso está dizendo, né? Fugir da dor. Tô fugindo da vida? A vida também tem dor, né? Parece que a gente tem esse ideal de vida a partir somente de um paradigma, né? A juventude, né? A vida, né? Sem problema, prazer. Não sei aonde a gente se perdeu nisso, né? Aonde os adultos, a sociedade está deixando de falar que tem outras coisas, está deixando de falar, de a gente assumir que na vida tem dor, que na vida tem morte, na vida tem envelhecimento, na vida tem imprevisto. Será que a gente está deixando de, né, olhar para isso, né, fugindo disso também, e a gente está reproduzindo isso cada vez mais nas gerações, né, que estão aí seguindo, né? Envelhecer. Então, quando eu tenho medo de envelhecer, eu tenho medo da vida, porque a vida, o envelhecer também é um ciclo da vida, né? Por que será? O que acontece? O que significa ser o idoso na nossa sociedade atual, né? Tem todo um paradigma, tem todos alguns aspectos também, né? Então, eu acho que a gente precisa nos provocar, né, nos fazer perguntas que a gente às vezes até tem medo de responder. E a gente está aqui para fazer isso junto, porque de alguma forma é olhar para aquilo que a gente não quer olhar, ou para aquilo que é difícil, né, na vida, nas vicissitudes da vida. Então, e quando a gente debate sobre isso, a gente, né, se torna humilde em relação àquilo que é difícil. Aquilo que é difícil, é possível falar disso, lidar com isso, né? E boa noite, Regi. Cada vez, né, a gente vê as pessoas, né, mais infelizes com a própria vida, né? O estilo de vida que está levando, né? Mas aí, cada vez mais essas queixas é muito comum, sabe? A importância de acho que também da gente poder lidar com o sentimento de desamparo, né? Hoje a gente vê um nível assim, a gente pega transtorno de ansiedade, né? Muito interessante. E aí quando você tem um outro olhar sobre transtorno de ansiedade, a gente vê algo tão sublime ali, que é esse desamparo, né? Eu vou morrer, eu não vou dar conta. Boa noite, Regina. Esse desamparo que é tão constitutivo de nós humanos, mas esse desamparo psíquico, a gente está muito frágil, né, em relação às nossas dores. A gente precisa olhar para isso e talvez poder enfrentar até essa fragilidade, senão eu vou fugindo dela, cada vez mais eu estou fugindo de algo que eu não vou lidar, então vai ficar cada vez mais frágil. Se eu não lido com algumas coisas, eu fico mais frágil, né? Até na área física é assim, né? Então você tem que fazer atividade para exercitar o músculo. Então a gente até brinca, né? Mas a gente está exercitando o músculo, entre aspas,
psicológico, né? Eu diria que a gente fala do sistema imunológico, não fala? Ah, o sistema imunológico tá legal, né? Alimentação, tranquilo. Diria que o sistema imunológico, psicológico, vamos falar assim, né? Enquanto você tem um aparato, que você tem recursos emocionais para lidar aí com a vida. Então a gente precisa exercitar mais isso. E para exercitar eu preciso estar diante das minhas dores. Então, né? Eu acho que a gente precisa, daqui a pouco a gente já está encerrando, né? Realmente aprender a lidar melhor com a nossa existência, com o nosso jeito de existir, né? De que viver, existem aspectos na vida que tem a ver com as nossas inseguranças, com as nossas incertezas, né? O quanto a vida, gente, é um arriscar. É um apostar. A gente tem alguns ideais de que tem que estar tudo ok, controladinho, vai dar certo, vai ter garantia para depois eu decidir. E aí, se não der certo, né? Até uma fala muito, né? Se não der certo, né? O que vai acontecer? Ah, eu não dou conta, tem que dar certo. O paradigma é que tem que dar certo. E aí, será que isso vai ser normal? Né? Acho que tem aí os nossos ideais. Então a gente viver é se apostar. A gente nunca. Esse é um ponto importante. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Né? A gente precisa filosofar mais sobre isso. A gente precisa discutir sobre isso. Nem isso tem mais. Que são encontros em que a gente possa falar de coisas da vida. Ou senão a gente só se encontra para falar de coisa séria, de dinheiro, de ações ou de, né, metas cumpridas. As pessoas não falam mais sobre essas questões aí, né, do dia a dia, dos desafios, do que ela pensa. Não tem nem espaço para isso, né? Parece que isso virou obsoleto, assim, sabe? A vida desse jeito com os medicamentos, parece que a vida se tornou uma patologia, né? Viver é uma doença, então, né? E aí, essa questão de, sei lá, uma mãe que perde um filho, né? Ela tem que superar a perca do filho em alguns meses, né? Acho que essa relação do foco na patologia é algo que cada vez mais as pessoas até sofrem por isso, porque parece que ela tá errada. Então, a gente tem uma indústria farmacêutica, a gente, né, tem uma cultura do descartável, né, a gente tem uma cultura do imediato, né, o lugar do medicamento e da farmácia, né, a gente realmente tem essa cultura do imediatismo. Então a gente precisa de alguma forma, né, lidar melhor com questões aí da própria vida, né. Marcos coloca aqui essa separação da psicologia e da medicina, né? Isso foi mesmo, né? Do quanto antigamente os manuais de psiquiatria tinham um olhar muito maior, né? Em relação até à psicanálise, que tem um outro paradigma em relação ao ser humano. Então, eu acho que a gente precisa realmente, né, olhar, discutir, levar isso para sua família, né? Se você está, né, passando por um processo de dor emocional, né? Se você é familiar, né? Ou se você é paciente, de você poder não buscar de alguma forma, né, essa coisa tão imediata do remédio para anestesiar, para curar, mas que você possa discutir mais o que está para além dos seus sintomas, tá? Acho que a gente precisa debater mais sobre isso, até pra gente se autorizar a fazer isso, pra gente ter coragem de fazer isso, tá? Pra isso ser algo que faz parte, né? Questionar esse uso excessivo dos remédios calmantes, em que as pílulas estão fazendo parte aí da nossa vida. A gente precisa olhar para isso, a gente precisa olhar para a vida de uma outra forma e não olhar para a vida como se fosse um problema, né? E acho que a gente pode melhorar isso, né? É muito interessante, tem estudos, né, que falam que depois eu até passo a referência, 70% de pessoas que tomam antidepressivo não têm depressão, né? É muito interessante, assim, que as vendas de alguns antidepressivos, assim, né, a gente questiona até a validade desse diagnóstico, né?
A maioria está passando por uma tristeza, umas dificuldades naquele momento da vida, né? Então, o aumento de venda aí de antidepressivos, né, foi 400%. Então, a gente precisa barrar isso, porque a gente fala tanto das drogas, né? Na verdade, essa coisa imediata de sanar algumas dores, mas a gente precisa repensar também os medicamentos, tá? Pra gente fechar daqui a pouco, nem tudo tem remédio. Isso aí é uma frase da época dos nossos avós, né? Regina falou para fazer mais live sobre o assunto. Legal, Rê, vamos sim. Nem tudo tem remédio, não tem. E vamos aceitar isso, vamos ter coragem de falar, nem tudo tem remédio. As coisas, né, são questões tão importantes da vida que não tem remédio. Você só vai ter que enfrentar isso, né, se empoderar, ter coragem de enfrentar, porque você, afinal de contas, não tá com você para enfrentar, ou você não tem você. Porque aí é um outro aspecto, né? Quando você tem você tá com você nesse processo, mas às vezes você tá tão insegura de você que realmente é difícil para você enfrentar a realidade, né? Lenice traz aqui a questão, né, do período da menopausa, né? Tem que fazer mesmo uma avaliação, né? Tem Rosicler, boa noite. Depois, se der, você ver a live inteira, né? Fazer uma avaliação fisiológica, psicológica, né? Buscar outras alternativas em relação a cuidar aí dessa fase da vida, né? Acho que a gente precisa buscar novas formas de fazer escolhas, de cuidar do nosso corpo, do nosso lado emocional, sem necessariamente ter que, de uma forma imediata, buscar os remédios, né? Eu acho que a gente precisa... Tem um poema do Oswaldo, né? Acho que ele é bem conhecido, esse poema é Metade. Que as palavras que falo não sejam ouvidas como prece, nem repetidas com fervor, apenas respeitadas, como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimentos, pois metade de mim é o que eu ouço, a outra metade é o que eu calo. Muitas vezes calamos as nossas dores, e quando a gente cala das nossas dores, né, isso aparece de alguma forma, e aí eu busco os remédios para não deixar isso aparecer. Então a gente já está encerrando, a gente realmente precisa mudar esse jeito de viver com outra perspectiva. E pra gente fechar, pessoal, queria agradecer muito vocês nessa parceria aí às segundas-feiras, que a sua relação com a sua vida, né, possibilite olhar para a vida não como uma patologia, não como uma doença, né, mas como uma possibilidade. A vida é uma possibilidade de você se desenvolver como pessoa, né? Passar por experiência e por escolhas em que você possa se sentir vivo, que você possa ter uma relação boa com a sua vida, apesar do sofrimento, né? E uma pergunta importante para a gente fechar: você faz bem a si mesmo? Você faz bem para você? Você faz bem a si mesmo ou você faz mal? Então, a gente pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque a gente tem essa capacidade de fazer bem e mal a si mesmo, mas que a gente possa, de tempos em tempos, cuidar melhor da gente, e que a gente possa respeitar as nossas emoções, respeitar e ser leal com aquilo que você está sentindo, e que você possa construir, se responsabilizar por um jeito melhor de você viver, né? E vida é esses paradoxos, são as dialéticas, né, que existem na condição inerente à vida, né, de uma amplitude de emoções. Tem que tomar muito cuidado, senão a gente acha que viver é tantas outras coisas que nos dizem, que a mídia diz, que o outro diz, né? E a gente precisa, na verdade, talvez realmente mudar o paradigma em relação ao que falaram aí de um jeito normal de viver, tá? Então, queria agradecer. Acho que a gente está aqui para ampliar essas discussões, talvez em outro momento voltar a falar, né, dessa relação aí dos usos excessivos dos remédios, né, que a gente possa fazer um bom uso do medicamento, se for necessário, ok? Vou lembrar disso, tá?
no momento certo, né, acompanhado por um bom profissional, ok, a gente não está desconsiderando isso, a gente está falando de um excesso, né, de uma coisa, esse lugar, né, do remédio na sociedade atual, é isso que a gente está falando, tá? Então, vamos tirar as pílulas, né, e vamos nos colocar diante da vida, né, com a nossa capacidade de mudar e de ter aí uma experiência criativa, né, e de evolução com a nossa própria vida. Muito obrigada, que vocês possam ter uma boa semana, que vocês possam, né, aí fazer bem a si mesmo também nos momentos que vocês não estão tão bem, que naqueles momentos tão difíceis, nos momentos piores que às vezes você pode estar passando, que você possa conseguir dar o melhor de si. E a gente se vê na segunda-feira que vem. Um abraço e até mais. Boa semana, um grande beijo. Tchau, pessoal.